No coração do cristianismo tem uma ideia que é, assim, central e, ao mesmo tempo, um quebra-cabeça gigantesco. Como um único Deus pode existir em três pessoas diferentes. Essa é a doutrina da Trindade, um dos maiores mistérios da fé. E a nossa análise de hoje mergulha justamente numa das tentativas mais insistentes de resolver esse mistério. Uma solução que repetidas vezes na história foi considerada heresia. A gente está falando do triteísmo. O que essa ideia defende exatamente? Olha, a definição é bem direta. Triteísmo é a crença de que existem de fato três deuses, distintos, separados, independentes. Três deuses. Isso. É uma colisão frontal com a doutrina ortodoxa da Trindade, que defende um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que compartilham uma única e indivisível essência divina. Não são três partes de Deus, nem três deuses, mas um Deus em três pessoas. Entendi. Então a missão aqui é rastrear essa ideia, que é fascinante. Com base num artigo aprofundado sobre o assunto, a gente vai investigar por que o triteísmo surgiu lá no século VI, por que foi tão combatido e como essa mesma lógica continuou voltando, sabe, como um eco, desde os debates medievais até discussões que acontecem hoje. É a história de uma ideia que se recusa a morrer. Ok, vamos começar essa viagem então. Século VI, Alexandria. Naquela época, a cidade não era só um porto, era um caldeirão de debates filosóficos, de ideias, e no meio dessa efervescência toda surge a nossa primeira figura-chave, João Filopono. Exato. Filopono é o ponto de partida. Ele era um filósofo e teólogo cristão brilhante, sabe? E ele estava imerso na lógica de Aristóteles, que era a grande ferramenta intelectual da época. E ele tentou usar essa ferramenta para algo que ninguém tinha conseguido: tornar a Trindade logicamente compreensível. E como ele fez isso? Qual foi a sacada dele? Ele usou uma analogia que, à primeira vista, parece fazer todo sentido. Ele disse: pensem em Pedro, Paulo e João. São três indivíduos, certo? Mas todos eles compartilham a mesma espécie ou natureza genérica, a humanidade. Certo. Ele aplicou essa mesma lógica a Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam três substâncias particulares, três indivíduos divinos, que juntos compartilham a mesma substância genérica da divindade. Espera aí, essa analogia com Pedro, Paulo e João, ela é muito intuitiva, mas ao mesmo tempo soa perigosa, porque Pedro, Paulo e João são, no fim das contas, três homens, não um só homem. A reação a isso deve ter sido imediata, né? Foi exatamente esse o problema. A reação foi pesadíssima e veio na hora. Os teólogos da época o acusaram de destruir a base do monoteísmo. Claro. A divindade se tornava só um conceito abstrato, uma categoria e não a essência real de um único ser. O resultado era, inevitavelmente, a crença em três deuses. Mas por que ele se arriscaria tanto? Qual era a preocupação dele que o levou a uma conclusão tão radical? A grande preocupação de Filópono era, na verdade, evitar outra heresia que estava em alta, o sabelianismo, ou modalismo. Ah, sim. Essa outra ideia dizia o oposto, que Pai, Filho e Espírito Santo não eram realmente distintos, mas só modos ou máscaras que o mesmo Deus usava em momentos diferentes. Para Filópono, isso era inaceitável, negava a realidade das pessoas. Então, preso entre essas duas opções, a lógica aristotélica o empurrou para a única conclusão que lhe parecia racional. Se as pessoas são realmente distintas, elas devem ser indivíduos separados. Ou seja, na tentativa de salvar a distinção das pessoas, ele acabou sacrificando a unidade de Deus. E o sistema da época não perdoou. De forma alguma, a controvérsia explodiu. A coisa ficou tão séria que durante o reinado do imperador Justino II, os líderes desse movimento triteísta foram formalmente banidos e as ideias deles condenadas. A tentativa de Filópono de racionalizar o mistério terminou em heresia. Mas, como a gente vai ver, a lógica por trás dela era forte demais para simplesmente desaparecer. Então, a ideia é condenada, abafada, mas a gente sabe que ideias assim não morrem fácil. Elas ficam ali, latentes. E séculos depois, no Ocidente medieval,
essa mesma semente que parecia morta brota de novo, com força total, através de um sujeito chamado Rosselin de Compiègne. Exatamente. E para entender o Rosselin, a gente precisa entender a nova ferramenta filosófica da moda na época dele, o nominalismo. Se a lógica de Aristóteles foi a chave para o Filópono, o nominalismo foi a chave para o Rosselin. Certo. E o que dizia o nominalismo em poucas palavras? De forma bem simples, o nominalismo afirma que conceitos universais são apenas nomes, nomina em latim, não são coisas reais. A única coisa que existe de verdade são os indivíduos particulares. Entendi. Por exemplo, não existe uma humanidade real abstrata flutuando por aí. O que existe são pessoas individuais. Você, eu, Pedro, Paulo. Humanidade é só o nome que a gente dá ao grupo. Sei. É uma filosofia bem pé no chão, focada no que é concreto. Como ele aplicou isso à Trindade? Ele partiu de um problema teológico. Se Pai, Filho e Espírito Santo fossem uma única coisa real, una, res, em latim, então, quando o Filho se encarnou e se tornou Jesus, o Pai e o Espírito Santo teriam que ter se encarnado junto com ele, já que eram a mesma coisa. O que seria outra heresia. Exato, uma outra heresia bem conhecida. Para evitar esse absurdo lógico, Roscelin, aplicando o nominalismo, disse que a única solução era que as três pessoas fossem três coisas distintas, três res, três seres individuais, como três anjos ou três almas, que estavam perfeitamente unidos apenas no poder e na vontade. É o mesmo padrão de novo. Ele está usando a lógica da época para resolver um paradoxo e no processo acaba desfazendo a unidade de Deus. É fascinante como a ferramenta filosófica do momento parece moldar a forma da heresia. É uma observação perfeita. A estrutura lógica é a mesma, de Filopono, mas a justificativa filosófica é diferente. E claro, a oposição também foi feroz. O principal adversário dele foi ninguém menos que Santo Anselmo de Cantuária, um dos maiores pensadores da Idade Média. Para Anselmo, a ideia de Roscelin era um desastre. Transformava um monoteísmo em politeísmo disfarçado. E como terminou essa disputa? Terminou num confronto direto no Concílio de Soissons, em 1092. Pressionado e sob a ameaça de excomunhão, Roscelin foi forçado a se retratar publicamente de suas ideias. Mais uma vez, a ideia foi oficialmente condenada. Mas a história já estava nos mostrando um padrão. E essa batalha não ficou só nos círculos acadêmicos medievais. Pelo que entendi, na Inglaterra do século XVII, com o iluminismo soprando ventos de racionalidade, o negócio virou quase uma briga de rua teológica. Virou um escândalo público conhecido como a Batalha da Trindade. Tudo começou em 1690 com um clérigo anglicano muito influente, William Sherlock. Ele escreveu um livro com a melhor das intenções: explicar a Trindade de um jeito mais acessível e racional para o homem moderno. E qual foi a explicação dele? A explicação dele foi que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três mentes infinitas distintas ou três seres inteligentes. Três mentes infinitas. É a mesmíssima ideia, com uma roupagem mais moderna, mais iluminista. Não é mais sobre substâncias ou coisas, é sobre mentes e consciências. Exatamente a mesma estrutura lógica. E os oponentes dele, como o teólogo Robert Southey, sacaram isso na hora. A acusação veio com tudo. Isso é triteísmo. Nossa. O debate saiu das igrejas e universidades e foi para as ruas. Começaram a circular panfletos, sátiras, charges, ridicularizando os teólogos. A coisa ficou tão caótica que o próprio rei teve que intervir e proibir que os clérigos pregassem sobre o assunto, numa tentativa desesperada de acalmar os ânimos. Imagino a cena. Teólogos trocando farpas em panfletos, o povo todo dando palpite. Parece até briga de rede social, só que no século XVII. Mostra como esse tema, que parece tão abstrato, podia inflamar a sociedade. E isso não foi um problema só dos protestantes, né? De jeito nenhum. No século XIX, um caso muito parecido aconteceu no mundo católico, com o padre e filósofo austríaco chamado Anton Gunther. Tentando dialogar com a filosofia do idealismo alemão, ele descreveu a Trindade como sendo formada por três autoconsciências distintas. E o Vaticano? A resposta do Vaticano foi implacável.
Analisaram a obra dele e concluíram que a ideia se aproximava perigosamente do triteísmo. O resultado? Em 1857, todos os seus trabalhos foram parar na lista de livros proibidos pela Igreja, o famoso Index Librorum Prohibitorium. É impressionante. A cada século, com uma nova linguagem filosófica, a mesma conclusão lógica volta à tona e é rejeitada. E a gente pensa que isso é poeira da história, mas essa mesma estrutura de pensamento aparece hoje em lugares bem diferentes. Sim, e a nossa análise aponta 2 contextos contemporâneos principais onde essa discussão está muito viva. O primeiro é o mormonismo. Certo. A doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ensina abertamente que Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são 3 seres fisicamente separados. Eles formam o que chamam de divindade, unidos em propósito, vontade e glória, mas não em substância. Então, para os críticos, a questão central continua sendo a da substância. Eles podem ser perfeitamente unidos em propósito. Mas, se não são da mesma matéria divina, por assim dizer, a acusação de triteísmo se aplica. Exatamente. Do ponto de vista da teologia cristã tradicional, ao negar que as 3 pessoas compartilham uma única e mesma substância divina, a doutrina mórmon se encaixa na definição clássica de triteísmo. E qual é o outro contexto? Você mencionou algo mais acadêmico. É uma corrente na teologia protestante moderna chamada trinitarismo social. Pensadores como o filósofo William Lane Craig propõem um modelo da Trindade como uma sociedade de pessoas divinas. Cada pessoa é um centro de consciência com sua própria mente e vontade. Mas espera aí. Uma sociedade de 3 pessoas, cada uma com sua consciência e vontade. Na prática, qual é a diferença real entre isso e 3 deuses? Me parece uma ginástica filosófica para evitar a palavra triteísmo. Onde exatamente os críticos dizem que o argumento dele falha? Sua pergunta vai direto ao cerne da crítica. O próprio Craig se defende dizendo que não é triteísmo porque existiria apenas um ser, Deus, que seria uma espécie de alma divina com 3 centros de personalidade. Uma alma com 3 centros? Isso. Mas os críticos argumentam que essa é uma distinção semântica. No momento em que você atribui a cada pessoa as características que definem um indivíduo autônomo, mente própria, vontade própria, você está, na prática, descrevendo 3 seres divinos, não importa o nome que dê a isso. Para eles, o trinitarismo social é só a versão mais sofisticada e filosoficamente complexa da velha ideia triteísta. Ok, depois de toda essa viagem da Alexandria Antiga aos debates filosóficos de hoje, vamos amarrar as pontas. A gente viu o mesmo padrão lógico se repetindo com roupagens diferentes. Qual é a grande linha divisória, o ponto de ruptura entre a Trindade ortodoxa e todas essas versões de triteísmo? Acho que podemos resumir em alguns pontos-chave. O primeiro, como você já notou, é a natureza de Deus. Na Trindade, temos um único ser com uma única essência divina indivisível. Enquanto no triteísmo, temos 3 seres com naturezas separadas, como se fossem da mesma espécie divina, mas indivíduos distintos. Exato. Isso leva diretamente ao segundo ponto, o número de deuses. O triteísmo, como o nome sugere, acaba propondo 3 deuses autônomos. A Trindade insiste ferozmente em um só Deus. E a união entre eles também é diferente. Num caso, parece mais um acordo. Sim. No triteísmo, a união é funcional, baseada em vontade e propósito. Eles formam uma equipe, um conselho divino perfeito. Na Trindade, a união é ontológica. É uma união de ser. Eles são um porque compartilham a mesmíssima essência. Não é um acordo, é a própria natureza deles. Isso muda até o significado da palavra Deus, né? Totalmente. Para um triteísta, Deus acaba sendo um título para uma categoria de ser, como humano ou anjo. Para a doutrina da Trindade, Deus é o nome próprio de um ser único. O interessante é que essas visões triteístas podem surgir hoje em dia até sem querer, né? Muitas vezes as pessoas não têm a intenção de serem heréticas. Na maioria das vezes, não.
Isso pode acontecer por uma leitura muito literal da Bíblia, onde as descrições do Pai, Filho e Espírito agindo de forma distinta são interpretadas como se fossem seres completamente separados. Ou por um exagero na distinção entre as pessoas para combater a ideia de que são só máscaras. Entendi. Mas, na maioria dos casos, vem simplesmente da falta de uma formação teológica mais sólida, que leva a simplificações e analogias que, sem querer, caem nessa armadilha lógica que existe há 1500 anos. Recapitulando nossa análise, então, o que vimos foi um padrão fascinante. A tentativa de usar a lógica humana para explicar, para tornar palatável, um dos maiores mistérios da fé cristã levou repetidas vezes ao longo da história à mesma conclusão. A de que, no fundo, a gente está falando de três deuses. De João Filopono e sua lógica aristotélica, passando por Husserl e o nominalismo, até chegar aos debates modernos sobre mentes e sociedades divinas. O que é fascinante aqui é que o cerne da questão parece ser uma tensão fundamental, talvez insolúvel, entre a razão humana e o mistério divino. O triteísmo é, em essência, uma tentativa de tornar a Trindade compreensível, de encaixá-la em nossas categorias lógicas de 1 e 3. Mas, segundo a visão ortodoxa, ao fazer isso, ele sacrifica o monoteísmo. Certo. A doutrina da Trindade, por outro lado, exige a aceitação de um paradoxo. Um ser que é três pessoas. Algo que desafia nossas categorias mais básicas. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai além da própria teologia. Exato. Todo esse debate histórico levanta uma questão que vale para qualquer um, religioso ou não. Até que ponto um conceito sobre o que é transcendente, sobre o divino, deve ou pode se conformar à nossa lógica? No momento em que a gente tenta encaixar uma ideia como a Trindade em categorias que usamos para o nosso mundo, indivíduo, espécie, sociedade, não corremos o risco de esvaziar a própria natureza dessa crença, transformando-a em algo que ela não é? Onde, afinal, fica a fronteira entre a busca legítima por compreensão e a aceitação de que talvez existam realidades que a nossa lógica simplesmente não foi feita para conter?